Olá, querido amigo, olá, querido irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse dia. Quero mais uma vez junto com você meditar em um texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, apenas o verso 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Diante desse texto, nós podemos ser levados a uma pergunta: no que nós devemos pensar em tempos difíceis? Sabemos que temos vivido dias difíceis, sabemos que temos ouvido notícias para todos os lados, os telejornais, as rádios, os sites, todos eles estão recheados de notícias, todos eles estão recheados de informações. Sabemos que vivemos uma crise política, sabemos que vivemos uma crise no âmbito da saúde, sabemos que vivemos uma crise econômica, sabemos que vivemos uma crise na educação. E temos visto e ouvido notícia de todos os lados que vem e repercute, né, e nos levam a pensar. O que pensar? O pensamento é algo que não se limita ao tempo, é algo que não se limita ao espaço. Você pode muito bem estar trancado dentro de uma sala, mas o seu pensamento estar bem longe. Você pode muito bem estar em um ambiente aberto, recheado de pessoas, mas o seu pensamento está vagando por outro lugar. Diferente de outras partes do nosso corpo, a nossa mente ela consegue nos levar por vários lugares ao mesmo tempo. Lugares distantes, lugares conhecidos, lugares desconhecidos. A mente ela tem poder de transpassar paredes e o tempo. Ela não fica presa às paredes nem ao tempo. E hoje nós sabemos que a nossa mente ela é um órgão que tem muito poder. Nós temos visto e ouvido a grande quantidade de pessoas que têm sofrido por conta da mente, têm adoecido mentalmente, têm sofrido doenças mentais que se instalam em nossa mente devido à gama de informação, devido ao turbilhão de informação que nós colocamos em nossa mente. O texto que nós lemos é escrito pelo apóstolo São Paulo. Ele escreve esta carta aos Filipenses quando estava preso em Roma. Ele era prisioneiro de Roma e essa escritura dele é um dos escritos que nós costumamos dizer que é as cartas da prisão de Paulo, que ele escreveu estas cartas enquanto estava preso. E o tema central desta carta de Filipenses é a alegria. Na verdade, ela é conhecida por muitos como a Carta da Alegria. E o que nos leva a refletir que Paulo estava preso, mas ele não se condicionava ao espaço. Ele estava preso, mas o seu pensamento estava longe. Estava nas igrejas a qual ele havia plantado, estava nos irmãos a qual ele havia conhecido, estava no Evangelho do Senhor. E ele se preocupara com isso. E então Paulo escreve acerca do que nós deveríamos pensar diante de tudo que nós vivemos, diante de tudo que nós passamos. E aí ele diz: olha, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, tudo que for agradável, o que for excelente, o que for digno de louvor, são nessas coisas que nós devemos pensar. Nós não devemos
sobrecarregar a nossa mente com coisas negativas. Nós não devemos sobrecarregar a nossa mente com informações negativas. Nós devemos alimentar a nossa mente, nós devemos alimentar o nosso pensamento com coisas boas. E nesse momento você tem a oportunidade de recordar momentos bons que você viveu com a sua família, momentos bons que você viveu com seus amigos, momentos bons que você viveu na sua comunidade, sabe? Você tem a oportunidade de ligar para uma pessoa e recordar com essa pessoa coisas boas que vocês viveram, pessoas que marcaram a sua vida, acontecimentos bons que ficaram cravados em sua memória. É nisso que o apóstolo Paulo diz, olha, é nisso que você deve pensar, sabe, em coisas boas, em coisas que é louvável. E hoje nós temos uma gama de entretenimento, de coisas que são boas, que nós precisamos redimir o tempo, isso é fato, mas nós precisamos ocupar o nosso tempo com coisas boas, com coisas significativas. Então, assista bons filmes, leia bons livros, converse sobre assuntos bons e produtivos com pessoas que você ama, com pessoas que você gosta. Aproveite esta oportunidade para ocupar a mente com coisas boas. Não deixe que coisas negativas lhe consumam. Sabe por quê, queridos? Porque pessoas estão doentes, porque se deixaram levar por pensamentos contrários, por pensamentos negativos, porque se deixaram ocupar as mentes com pensamentos negativos. Levante a sua autoestima, viva com a sua autoestima lá em cima e não com a baixa estima. Não fique procurando porquês, não murmure, não questione. Pelo contrário, ocupe a sua mente com coisas boas. Existe uma frase que diz assim: navios não afundam por causa da imensidão da água ao seu redor. Navios afundam por causa da água que entra dentro do seu interior. Não deixe que o que está acontecendo ao seu redor, não deixe que o que está acontecendo no seu meio, no seu convívio, adentre o seu interior e possa vir causar o seu naufrágio. Que o barco da sua vida não venha a afundar por coisas que são introduzidas a eles. Não deixe que o barco da sua vida afunde por coisas que a mídia tem colocado, por coisas que os falsos amigos têm colocado. Não deixe que as calúnias, as falsidades que têm sido lançadas contra você possa entrar em sua mente e possa assim lhe abater interiormente. Não deixe que nada possa tirar você do foco e do alvo. O seu foco e o seu alvo tem que ser a glória do Senhor Jesus. Sabe o que é interessante, queridos? É que tomar decisões cuidadosas sobre o que preenche a nossa mente é uma excelente forma de honrarmos a Deus e também de guardarmos o nosso coração. O nosso coração é alimentado por aquilo que a nossa mente manda. Então tenhamos cuidado no que pensar, tenhamos cuidado com o que nós temos ocupado a nossa mente e procure ocupar a sua mente com pensamentos positivos, com coisas boas e não deixe que nada possa afundar a sua vida. Então não deixe que os seus planejamentos afundem, não deixe que os seus sonhos afundem, não deixe que os seus projetos afundem. Pelo contrário, crie expectativas positivas que você conseguirá, com a graça de Deus, com a oportunidade que Deus lhe dará, você conseguirá executar a cada um deles. E eu concluo te dizendo, navios não afundam pela imensidão das águas que estão ao seu redor. Navios afundam pela água que entra em seu interior. Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha cuidado com aquilo que você tem colocado dentro da sua mente. Siga o conselho que o apóstolo Paulo deu aos Filipenses. Ocupe sua mente com o que for bom, com o que for produtivo, com o que for louvável, com o que for adorável, com o que for digno. São estas coisas que devem ocupar a nossa mente. Fique com Deus, que você tenha um dia abençoado e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. O meu abraço.